Olá, pessoal, tudo bem? Não gosto de ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um assiste no seu horário, né? Então, eu gosto de chegar e me despedir com um olá, como vai, né? Então, para quem ainda não me conhece, tem aí um montão de vídeos para vocês assistirem. Quem sou eu? Eu sou a Raquel Azevedo. Estamos aqui no nosso terceiro vídeo, com um pouquinho de atraso, tá? Hoje falando sobre taxa de prenhez, tá certo? Então, como sempre, eu monto aqui um script bem legal para a gente conversar, né? Sobre os indicadores, as doenças, o bem-estar, enfim, uma série de fatores aí, de coisas que influenciam na produtividade das nossas queridas vacas leiteiras. Então a gente está aqui num jogo bem rápido, né? Essas lives eu estou procurando deixar em torno de 30 a 45 minutos para gente discutir rapidamente, tá? Alguns fatores que influenciam na produtividade, na saúde, mesmo na sanidade dos nossos animais. Então, estamos aqui para o terceiro vídeo da série Caminhos do Leite, tá? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a taxa de prenhez. E conforme eu prometi vocês, tá? Eu não tenho aqui como ficar, até tenho, tá? Mas eu acabei não colocando, eu tô com uma série de atividades aqui, gente, acabei não preparando numa folha de papel, tá? Porque aqui a gente tem que escrever o inverso para quando colocar aqui na tela, né, aparecer no sentido correto para vocês. Então eu não fiz isso, né? Então ficar mostrando aqui um negócio que parece invertido aí, fica chato, tá? Mas eu vou providenciar isso para vocês, tá? Ah, quanto vai custar? Isso aí, ó. Vocês encontram em qualquer site aí no YouTube, no blog, na internet, tá? Até mesmo no YouTube, professores explicando os cálculos, as contas. Mas eu também vou providenciar para vocês escrito certinho. Quem gosta de acompanhar o nosso canal e quer ver se a Raquel sabe mesmo, né? Então, eu vou colocar bonitinho para vocês, tá? Consultarem. Ah, tem uma ideia. Eu vou colocar lá no blog da Anaí, tá? Anaí Ambiental, www.anaiambiental.com.br, que é o nosso site que fica aí na link da bio, tá certo? Então, vocês vão clicar lá, vai na parte de blog, que lá eu coloco, tá um pouco desatualizado, mas agora eu vou começar a colocar novamente postagens, tá? Relativas tanto ao meio ambiente, quanto à pecuária de corte, quanto à pecuária leiteira. Então, fiquem de olho, se cadastre lá, não custa nada e vocês receberão as mensagens, tá? Indicando que foram feitas novas postagens para que vocês possam acompanhar. E quem também quiser seguir o Telegram, tá? Lá tem direitinho o link que vocês vão entrar. Aliás, eu acho que eu não coloquei o link do Telegram lá não, tá? Eu vou até conferir. Mas tem da página no Facebook, tem aqui também no Instagram. E, se eu não me engano, eu coloquei do Telegram, não lembro, vou dar uma olhadinha. Tá? Que aí vocês também acompanham áudios que eu posto, tá certo? Relativos aí à bovinocultura, tá? Eu só falo de pecuária de bois, né? De bovinos, tá certo? Boi, vaca, bezerro. Ah, por que você não fala outros tipos de pecuária? Olha, eu posso até ajudar, mas eu não faço postagem, porque não é a minha especialidade, tá? Então a gente tem que se ater ao conhecimento que a gente pode compartilhar, né, isso? Com autoridade, tá certo? Então, no momento, nós falamos apenas sobre bovinocultura, mas os colegas que queiram interagir com a gente, que queiram apresentar dados, que queiram vir aqui fazer lives, tudo ótimo, o espaço está aberto, tá? Eu amo suinocultura, amo equinos, então estão aí todos convidados. Galináceos também, gente, bicho, biólogo ama, né?
Então, vamos começar aqui. Eu montei um script lindo para a gente conversar um pouquinho. Mais tarde teremos outra live, mas aí é lá do meu Facebook, tá? Que é às 8 da noite, que eu vou estar falando lá sobre pecuária de corte, tá? Como que você faz ali a comparação de rótulos, enfim, como que você aprende a discutir com o vendedor, discutir no sentido de conversar, tá? Sobre preço, sobre conteúdo ali do que você realmente precisa, né? Para alimentar os seus animais, no concentrado, no produto que ele esteja te vendendo, tá? Como você conversa com consultores. Então, é lá na outra live às 8 da noite, que é a pecuária de corte na régua, tá? Então, vamos aprender aí a parar de gastar dinheiro em excesso com a alimentação e levar de fato a alimentação ali, a suplementação dos seus bovinos para um patamar que você gaste menos, né? E os seus animais produzam mais. Ou que mesmo gastando muito, os seus animais venham a produzir bem mais, para que você tenha uma lucratividade maior. Porque como a gente sabe, não é só ficar cortando o custo. A gente tem que fazer ali uma relação de custo-benefício, onde eu possa gastar muito ou pouco, mas eu tenho que ver isso refletido onde? Na minha produtividade. Então, bora começar taxa de prenhez. Que coisa mais linda, né? O momento aí mais esperado pelos produtores de leite após o período de espera voluntária é chegar lá e ter um resultado positivo, não é isso? Para a gestação. Então, o que é a taxa de prenhez? Muita gente confunde. Eu, quando comecei a estudar essa parte zootécnica, isso me deixou louca, né? Taxa de prenhez, taxa de quando uma concepção e prenhez não é a mesma coisa. E na parte de zootécnica não é a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Taxa de prenhez, tá? Ó, taxa de prenhez, vou falar que eu acabei não escrevendo ali. Taxa de prenhez é o quê? É a taxa de vacas, né? Que estão ali, que foram detectadas positivas para gravidez, né? Para gestação, em relação às vacas. Em relação às vacas, o quê? As vacas aptas, tá certo? Em relação às vacas aptas. Aptas como assim? As vacas que estão ali preparadas, né, para uma gestação. Então, a vaca que não tem mastite, a vaca que não tem metrite, a vaca que não tem infecções, não é isso? A vaca que não está com score de condição corporal, um SCC muito baixo, tá? Então, ali a vaca que está preparada para uma futura gestação, tá certo? Aí eu coloquei aqui. O que a taxa de prenhez, ela nos mostra? Então, a taxa de serviço, a gente viu lá no primeiro vídeo, que a taxa de serviço são as vacas que são servidas, que são inseminadas em relação ao total de vacas que estão aptas a uma futura gestação. Então, as vacas são as vacas que são inseminadas, servidas em relação ao total de vacas que você tem, que estão ali saudáveis, tá? Para entrar em uma nova gestação. E o que é a taxa de concepção, né? A taxa de concepção indica as vacas que ficaram prenhas, tá? Em relação, que foram diagnosticadas ali positivas, em relação a quê? Em relação ao total de vacas que foram inseminadas. Então, a taxa de concepção representa quantos por cento de vacas que foram detectadas positivas para a gestação em relação ao total de vacas que foram inseminadas, tá? Então, daquelas que foram inseminadas, a taxa de concepção te mostra
quantas que, quantas vacas que foram, que de fato ficaram prenhas, né? Do total ali que foi inseminado. E a taxa de prenhez? A taxa de prenhez, ela vai te mostrar a velocidade com que as vacas aptas se tornam gestantes. Por quê? Porque conforme eu falei lá no início, a taxa de prenhez é a relação entre as vacas que ficaram prenhas em relação ao total de vacas que você tem que estão aptas a serem inseminadas. Então, do total de vacas que você tem que estão ali saudáveis, né, para o período reprodutivo. Olá, boa tarde. Aqui também é tarde, já são 6 horas da noite. Fazenda Rebanho Negro. Onde fica, hein? Aí, olá, Pineira Eduardo. São os nomes engraçados aqui. E a taxa de prenhez, o que ela indica? Ela vai te indicar o total de vacas que você tem lá, que estão saudáveis para emprenhar, né? Quanto delas que de fato emprenharam, tá? Então, multiplicando a taxa de concepção pela taxa de serviço, você chega à taxa de prenhez. Depois eu vou colocar aí, porque não tem como eu ficar desenhando aqui, tá? Aí eu vou colocar no vídeo. Vou fazer um comentário colocando essas taxas aí. Aí eu coloquei aqui um ponto importante da gente considerar, né? Por qual motivo que você deseja aí aumentar a eficiência reprodutiva da vaca de leite? Tudo tem um motivo, né? Será que você quer aumentar a eficiência reprodutiva porque você acha bonitinho um monte de bezerro e bezerra? Claro que as pessoas querem bezerra, né? E muita gente faz lá o semi-sexado, né? Tudo utiliza para aumentar a quantidade de bezerras. Será que o produtor... Porque aqui na cidade, né? Eu não moro no centro não, moro na zona rural, antiga zona rural do município do Rio de Janeiro, tá? Mas aqui ainda tem pecuária, ainda tem alguma coisa de pecuária na região. Então, será que o produtor... Muita gente na cidade pensa, ele quer aumentar o rebanho para quê? Ele quer taxa de prenhez alta para ficar vendo bezerro bonitinho? Né? É uma gracinha. Claro que não. A pessoa quer produtividade, né? A pessoa quer vender genética, a pessoa quer vender bezerro, a pessoa vende os machos para corte, né? É óbvio que a pessoa está pensando em produtividade de leite. Aumentar o seu rebanho para produtividade, tá? Não é porque é bonitinho, tá? Então pensa aí, por qual motivo que você deseja aumentar a eficiência reprodutiva aí das suas vacas de leite? Aí eu vou te dizer aqui uma coisa, né? Para que você consiga aumentar essa eficiência reprodutiva, uma das coisas que você tem que levar em consideração aí e levar muito a sério mesmo, é que quando você aumenta a eficiência do seu processo reprodutivo, o que acontece? Não é para ter um monte mais de bezerrinha, claro que não, tá? Não é simplesmente isso. Tem um outro objetivo. O objetivo é você reduzir o IEP. Eu chamo de IEP, nem sei se é assim que os zootecnistas falam, mas eu chamo de IEP, tá? Que é o intervalo entre partos. Então, o que você quer? Você quer reduzir o intervalo entre partos, tá? No maior número de vacas possível. Isso é você aumentar a sua eficiência reprodutiva. Porque você gasta menos com alimentação, gasta menos com medicamentos. Se a sua vaca não está emprenhando rápido, é porque ela tem alguma deficiência, tá? Porque ela teve alguma doença, alguma metrite, alguma mastite, e isso impede que a vaca emprenhe mais cedo. Então, se o seu intervalo entre partos está muito estendido, você está gastando muito com alimentação, muito com medicamento, muito com inseminações que não estão te dando retorno. Então, quando a gente fala em trabalhar eficiência reprodutiva, um dos primeiros indicadores que vocês têm que correr atrás aí, tá? É pensar nessa parte de reduzir aí a taxa de mortalidade das bezerras, tá?
e aumentar a taxa de prenhez, reduzindo o intervalo entre partos, tá? No maior número possível de vacas, tá certo? Então, eu chamo a sua atenção aqui, coloquei aqui no nosso script para não esquecer de falar, tá certo? Porque como eu estou iniciando na atividade, tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei nessa atividade leiteira, de pecuária de cortes também, tem momentos que, por não estar ali a todo momento trabalhando nessa parte, né? Estou trabalhando em uma fazenda, mas por não estar ali 24 horas por dia respirando ainda essa parte zootécnica, eu foge a minha cabeça. Então eu ponho tudo no script para não esquecer de falar com vocês. Se você muita atenção com isso. IEP, intervalo entre partos. Presta muita atenção agora no que eu vou dizer. Isso aqui que eu estou entregando neste momento é algo que vem sendo considerado pelas grandes fazendas do Brasil, tá? Que é o artigo, me pede aí que eu mando para vocês, tá? Eu não vou ficar postando um monte de artigo que ninguém vai ler. Agora, se vocês estiverem duvidando do que eu estou trazendo, acha que é coisa da minha cabeça, pede que eu envio para vocês, tá? Olha só, se você só medir o intervalo entre partos real das suas vacas, gestantes que pariram, preste atenção. Você mediu o intervalo entre partos das suas vacas que já pariram. Você mediu nesse momento, mediu hoje. E tiver um baixo número de vacas prenhes dando a luz no seu rebanho, a reprodução na sua fazenda, ela será baixa, tá? Então, o intervalo entre partos, ele pode até ficar baixinho, tá? Você olha lá o intervalo, olá, Fazenda Nova Era. Gente, de onde vocês são, hein? Porque eu sou aqui do Rio, não sei de onde que vocês falam. Depois escreve para mim. Então, se você medir o intervalo entre partos real nesse momento da sua fazenda, e você tiver um baixo número de vacas, tá? Que estão ali dando a luz no seu rebanho, você pode até ter um intervalo entre partos curto, né? 13 meses, 12 meses e meio, tá? E você pode achar que tá tudo bem, mas não está. Porque a gente tem que ter um intervalo entre partos curto para a maior parte do rebanho da fazenda, o maior número de vacas. Se tem um número baixo de vacas que estão emprenhando, estão dando à luz, estão entrando para o intervalo entre partos, isso aí está te dando um resultado falso, porque você só considera as vacas que deram à luz, que pariram. E se esse número de vacas são lá 10 vacas e você tem um rebanho de 100, esse intervalo entre parto e seu, ele não representa a realidade da sua fazenda, ele representa a realidade daquelas 10 vacas, entendeu? Então, isso indica o quê? Que a reprodução na sua fazenda, ela está falha, ela está abaixo de uma condição ideal, tá certo? Ela pode estar boa para a média geral do país, mas se você quer ser um pecuarista de leite de sucesso, tá ruim, tá? Por quê? Porque a sua reprodução, ela tá baixa. Se de 100 vacas, 10 vacas estão ali com intervalo entre partos baixo, ali de 12 meses e meio, 13 meses, e 90 vacas estão com intervalo entre partos aí de 15 meses até mais 18, tem alguma coisa errada, né? Então, cuidado com o intervalo entre partos real, tá? E aí, se você só medir o intervalo entre partos projetado das suas vacas, só terá o intervalo entre partos as vacas gestantes, né? Então, não vai entrar só aquelas que pariam. Se você colocar o projetado, entra todas aquelas que estão gestantes num determinado momento, tá? Então, jamais não utiliza intervalo entre partos real, tá? Trabalha sempre com projetado. E aí você considera todas as vacas gestantes, não apenas aquelas gestantes que acabaram de parir, tá certo?
E aí? E aí, você precisa lembrar, tá? Você precisa lembrar, lembre-se que as vacas vazias, elas não entram nesse cálculo, tá? Somente as gestantes, tá certo? Então, o indicador do intervalo aí entre partos, presta atenção no que eu estou dizendo agora. Presta atenção, prestem atenção. O indicador IEP, intervalo entre partos, IEP, ele não mede a eficiência reprodutiva de um modo apurado, de um modo com uma alta confiabilidade, tá? Que você pode confiar ali de olhos fechados. Por que não? Porque o intervalo entre partos, ele somente considera as vacas prenhas, tá certo? Então, você pode utilizar? Pode utilizar, mas se for utilizar, não utiliza só das vacas que estão parindo, tá? Que é o IEP real. Se você quer utilizar, utiliza o projetado das suas vacas que já foram diagnosticadas positivas para a gestação, tá? Lembrando que as vacas vazias não entram nesse cálculo, tá? E mais uma vez, lembrando que o intervalo entre partos, ele é um indicador que ele não te dá uma alta confiabilidade, tá? Ele te mostra ali um cenário mediano, né? Ele te dá uma geral, tá? Mas não é como se você falasse assim, você tivesse um lugar onde tem várias cores e falasse, ó, com várias tonalidades, e falasse, isso aqui é rosa. Aí uma pessoa te pergunta, mas é rosa claro, rosa escuro, rosa bebê, é rosa choque, é pink, rosa pink? Não sei, eu só sei que é rosa, tá? Então, o intervalo entre partos, ele te ajuda, mais uma vez, o projetado, tá? Ele te ajuda, ele te dá uma projeção de um futuro, né? O que como que tá ali a média do intervalo entre partos das suas vacas, tá? Mas ele não te dá uma alta confiabilidade, um resultado com uma alta acurácia, né, que chama. Por quê? Porque só considera as vacas prenhas, não considera nem novilhas, tá? Não avalia nem a reprodução dos novilhos, tá? Então, pra gente terminar aqui essa parte, o IEP que você possui hoje, você tem que lembrar que é uma fotografia de 9 meses atrás do seu rebanho, tá? Então, indica como que foi lá a inseminação, como que foi como que as vacas foram servidas. É um retrato do que aconteceu 9 meses atrás, tá? Então, por isso que as grandes fazendas do país, elas trabalham com indicadores mais precisos, que a gente vai falar já já. Então, relembrando aqui. Taxa de prenhez, tá? Tá aqui no script. Gente, olha aqui o mexão. Não ganho nada não, tá? Porque eu tô com sede, eu comprei a canequinha da Calforto. Da nossa amiga Eveline, né? Aí do sul de Minas. Então, eu amo essa caneca, gente. Eu falei, Eveline, eu não tenho vacas ainda, né? Eu ainda não sou uma produtora. Mas eu quero essa caneca. Eu fui lá, comprei, gente. Eu amo. Tem a canequinha e o copo térmico. Aí, enfim, vocês conhecem a Eveline, né? Que trabalha da Calforto. Trabalha com bem-estar de animais, de vacas, tá? Então, taxa de prenhez. A taxa de prenhez, mais uma vez, ela é determinada pela taxa de serviço. Então, quanto melhor suas vacas forem servidas, né? E aí entra a questão da observação do cio, que tem muitas fazendas que desprezam isso. A gente sabe que o cio das vacas de leite vem diminuindo, né? Então, aí de 12 horas já passou para 8. Olá, Adriana. Já passou para 8, já passou para 6, para 4. Tem lugar que tá dizendo que tá passando, tá indo para 3, tá? Então, o período de observação do cio é muito importante. Então, tem toda essa relação. Que a taxa de prenhez, ela
ela é determinada, claro, pela taxa de serviço, que é a observação lá do cio, tá? Vezes o que? A taxa de concepção. Concepção já é você detectar as vacas que ficaram prenhas, tá? Isso aí vai representar o quê? Vai representar o número de vacas. Então, atenção, taxa de prenhez. Tô repetindo uma coisa que eu falei lá no início. Taxa de prenhez representa o número de vacas que ficaram prenhas em relação ao total de vacas aptas, preparadas para a reprodução em um determinado período, tá? Então, como exemplo aí para a taxa de prenhez, eu fiz aqui uma suposição, então coloquei um exemplo para vocês. Vou olhando aqui no script que eu montei, mas enfim, vamos supor que você tenha aí 200 vacas, tá? 200 vacas em sua propriedade, tá? E dessas 200 vacas, 150 delas estejam aptas para a inseminação, tá? Então, 150 vacas estão aptas a serem servidas, tá? Elas mostram cio, tá? Elas têm o ciclo estral regular, elas estão saudáveis, elas não têm mastite, não têm metrite, tá? Elas estão com o score de condição corporal em dia, tá certo? Então, estão aptas para serem inseminadas. Imagine, então, que você inseminou 100 dessas vacas que estão aptas. Então, tem 150 vacas saudáveis, mas você inseminou 100, tá? Então, a sua taxa de serviço, ó, para quem está entrando na atividade agora, não tem muita intimidade, pega a sua calculadora e divide. Calculadora simples, tá? Vamos lá. Qual que vai ser a taxa de serviço? Vai ser quantas vacas que você inseminou, né? Então, pega lá, divide. 100, você inseminou 100 vacas, 100, dividido pelo total de vacas que estão aptas, que estão saudáveis. 150. Você achou 0,666, uma dízima periódica. Para você descobrir a porcentagem, você multiplica esse valor por 100. Isso representa o quê? 66,7% aproximadamente. Isso significa que a sua taxa de serviço é de 66,7%. Ou seja, 66,7 vacas são inseminadas em relação ao total de 100 vacas que você tenha lá que estejam aptas para a reprodução. Então, a cada 100 vacas que você tem que estão aptas, 66,7 estão sendo servidas, tá? Elas estão sendo inseminadas. Pô, mas existe 66,7 vaca? Não. Gente, isso aqui é um valor, tá? Isso aqui é um valor aqui de... como é que eu vou explicar para vocês? É um valor de aproximação. Claro que ninguém tem uma vaca e meia, tá? Isso aí é óbvio, tá? É só um valor de aproximação para você entender que ali de aproximadamente entre 66 e 67 vacas estão sendo servidas de um total de 100 vacas que estão... 150 vacas que estão aptas, tá? Conforme eu expliquei aqui, eu falei que 150 estão aptas, mas você só inseminou 100, tá? Então, isso te dá um valor aproximado de que 66 a 67 vacas estão sendo inseminadas de um total de 100 que você tenha, tá? A porcentagem é um valor que a gente utiliza para quê? Para facilitar o nosso entendimento com números muito grandes ou muito pequenos. Vamos lá. Supondo já está acabando, tá, gente? Aí eu venho com as dicas aqui finais para a gente terminar. Supondo que dessas 100 vacas que você inseminou, então você tem 200 vacas, 150 estão com estado de saúde perfeito para serem inseminadas
e 100 delas de fato foram inseminadas, tá? Então a gente calculou a taxa de serviço. Supondo que 100 vacas, das 100 vacas inseminadas, apenas 40 delas foram diagnosticadas prenhas, qual será a sua taxa de concepção? Então, 40 vacas, põe lá na calculadora, 40 vacas foram diagnosticadas prenhas. De um total de quê? De 100 vacas que foram inseminadas. Deu 0,4. Multiplica por 100 para descobrir o valor em percentual. Deu o quê? 40. O que isso significa? Que de cada 100 vacas que foram inseminadas, 40 delas emprenharam, tá certo? Isso representa a sua taxa de concepção. E aí, finalmente, como que eu vou calcular a taxa de prenhez? A sua taxa de prenhez, ela será calculada pelo produto da taxa de serviço vezes, produto é vezes, né, gente? Então, a gente multiplica a taxa de serviço pela taxa de concepção, tá certo? E aí, quando vocês fizerem essa continha, ó, 40 vezes 7, vai te dar um valor de 40 vezes 66,7, 40% vezes 66,7% vai te dar um valor de 2.668. Você vai dividir por 100 para achar o valor em percentual. E aí você vai achar aproximadamente 26,7%, tá? Então, gente, o que esse número, a taxa de prenhez, representa? A taxa de prenhez, ela representa que se você tem lá 100 vacas que foram inseminadas, o que ela está te mostrando? Que dessas 100 vacas que foram inseminadas, apenas as que foram inseminadas, presta atenção lá, 26 delas estão de fato, fiz besteira aqui, das 100 vacas que estão aptas, tá? 26 delas se tornaram prenhas. Então, do seu total lá de 150 vacas aptas, tá? 150 vacas aptas, apenas 26,7 se tornaram prenhas. Ah, não estou entendendo nada. Então, vocês façam o seguinte. Taxa de prenhez. Nós vimos que são o quê? 150 vacas aptas. E quantas vacas saudáveis para reprodução? Taxa de prenhez. E quantas vacas que ficaram prenhas? 40. Então, você divide 40 por 150, que você vai achar exatamente o mesmo resultado. Multiplica por 100, 26,66, arredondando 26,7%, tá? Então, mais uma vez, nos mostrando que a taxa de prenhez representa o número de vacas que emprenharam em relação ao total de vacas que estão preparadas para se tornarem gestantes. Então, das 150 vacas que estavam aptas, né, a serem servidas inseminadas, o total de vacas que ficou prenha foi de 26,7%, tá? Então, isso aqui mostra que de cada 100 vacas aptas, apenas 26,7 se tornam prenhas, tá? Elas conseguem emprenhar. Eu vou colocar as duas formas de resolver isso aqui, tá? Nos comentários do vídeo, que é multiplicando a taxa de serviço pela taxa de concepção, ou então você já considera ali o número de vacas que emprenharam em relação ao total de vacas que estão aptas,
tá? Se acha o mesmo resultado. Então, gente, finalmente aqui, o que esse número representa? Mais uma vez, para a gente agora ir para o final lá. A taxa de prenhez, ela te representa quantas vacas, já é a segunda vez que eu repito isso, né? Emprenharam em relação ao total de vacas saudáveis, que estão ovulando perfeitamente, que tem um bom score de condição corporal, SCC, né? Aí no seu rebanho. Então, mais uma vez, se a sua taxa de prenhez é de 26,7, significa que entre 26 a 27 vacas emprenham em relação a cada 100 vacas que você possua, tá? É um percentual. Então, taxa de prenhez, coloquei aqui, das 80 vacas, isso aqui é um outro exemplo, né? Das 80 vacas inseminadas, espera aí que eu coloquei um outro exemplo, gente. Coloquei um outro exemplo aqui. Ó, nem sei se eu cito, se eu não cito, para não embolar a cabeça de vocês. Ó, taxa de prenhez, vamos supor aqui. Vamos fazer juntos aqui. De 80 vacas que você tenha, ó, inseminado, 20 ficaram prenhas no diagnóstico de gestação. Então, como é que eu vou calcular a taxa de prenhez? Suponha que você tenha 80 vacas, tá? Que foram inseminadas e 20 ficaram prenhas. Então, o ideal aqui isso aqui é o cálculo da taxa de concepção. Então, peraí, vamos embolar não. Ó. Taxa de concepção. Você tem lá 80 vacas que foram inseminadas. A gente sabe que a taxa de concepção é o quê? Taxa quantas vacas que foram diagnosticadas prenhas em relação ao total de inseminadas. Não confunde com prenhez. Então, vamos lá. Concepção. Você tem 80 vacas que foram inseminadas e 20 delas emprenharam. Então, qual que é a taxa de concepção? 20 dividido por 80, 0,25. Multiplica por 100, 25%. Então, sua taxa de concepção é de 25%. Ou seja, a cada 100 vacas inseminadas, apenas 25% se tornam prenhas, tá? Isso é a sua taxa de concepção. Mas não confunda com a taxa de prenhez, que a taxa de prenhez, ela não considera as vacas inseminadas, ela vai considerar o total de vacas que estão aptas. E muitas fazendas tem lá, ó, tem 100 vacas que estão aptas, mas só inseminou 80, tá? Então a taxa de prenhez é uma outra coisa. Ela vai considerar quantas vacas ficaram prenhas em relação ao total de vacas aptas e não ao total de inseminadas. Esse exemplo que eu fiz agora é da taxa de concepção, total de vacas prenhas em relação à inseminada. A taxa de prenhez é o total de vacas prenhas em relação ao total de vacas aptas. Mas por que nem sempre o total de aptas é igual ao de inseminadas? Pode ser porque você só tenha uma pessoa para inseminar naquele dia, não é? Então não dá para inseminar todas. Não tem a quantidade de sêmen suficiente, né? O seu protocolo de inseminação são apenas até 50 vacas por dia, até 10 vacas por dia, até 20 por dia, por questões de horário, de logística, de trabalho, de mão de obra, de pagamento por hora aí para o inseminador, não sei, tá? Então nem sempre essas taxas podem até ser iguais, mas nem sempre serão, tá? Então, gente, seguindo aqui, para não ficar muito extenso, quais são os problemas mais comuns que uma fazenda pode ter em relação à reprodução, tá? E como que você identifica aí os pontos críticos? Olha só, os pontos críticos que você deve olhar, que você deve conversar com seu zootecnista, com seu veterinário, porque lembre-se, por mais que um consultor chegue aí para prestar uma consultoria, tá?
para fazer algum serviço, ele tem que ouvir quem é que manda na sua propriedade. Muitos produtores rurais estão reclamando que o consultor e o zootecnista se acham os donos da fazenda. E quem é o dono aí? O dono é você. É você quem manda. A ordem final, a decisão final, por mais que ele leve um projeto, tá? Eu estou elaborando o projeto aqui para a fazenda, mas por mais que a gente elabore, por mais que a gente faça, quem dá a palavra final é o produtor, a produtora rural. Tá certo? Então, estou trazendo aqui pontos que as fazendas top de leite do Brasil estão utilizando, tá? E é o que vem dando certo. É para onde o seu zootecnista, o seu técnico tem que olhar. É primordialmente para esses 3 indicadores que eu vou falar agora. Anota aí, tá? Quais são os pontos críticos que você deve passar a dar atenção agora para reduzir o seu intervalo entre partos, para aumentar a reprodução no rebanho? Quais são os pontos? Taxa de serviço, taxa de concepção e perda de prenhez. Mais uma vez, taxa de serviço, taxa de concepção e perda de prenhez. Mais uma vez, taxa de serviço, taxa de concepção e perda de prenhez. Taxa de serviço são as vacas aptas, né? Que você tem que observar se elas estão sendo inseminadas no momento correto. Tem que ter alguém para observar o cio. Tem fazendas que utilizam até câmeras, tá? Você pode utilizar também aqueles bastões, tá certo? Tem um nome em inglês que agora me fugiu a mente. Os bastões ali para pintar ali a cauda, o dorso da vaca, tá? Que aí quando tem uma monta ali, né, de uma vaca sobre a outra ali, ou ela esfrega ali em algum lugar, que é um dos comportamentos do cio, aquela tinta sai, né? Então a pessoa que está ali observando já sabe que o animal está no cio, tá? Então cuidado, se a sua taxa de serviço está muito baixa, o problema pode ser com o inseminador, pode ser com a qualidade do sêmen, com o armazenamento do sêmen e até mesmo com a observação do cio. Então preste atenção, porque tem vaca apta aí que pode estar deixando de ser inseminada no momento correto, tá? E esse é um processo, um dos mais baratos para a gente utilizar aí. Então, é observar essa e corrigir a taxa de serviço. Atenção se está havendo uma condição anovulatória, se seus animais não estão entrando no cio. Pode estar havendo perda de condição corporal pelo período de transição aí no pré, no pós-parto, tá? E as suas vacas podem estar passando fome ou não estejam conseguindo se alimentar, tá? Devido a esse período de transição, perdendo a condição corporal, e aí entra no anestro, que é o período anovulatório, tá? E aí você não consegue observar cio. Se elas estiverem passando fome também no pasto, uma pastagem muito pobre de nutrientes e fibras, também vai causar essa condição de anestro, e aí a taxa de serviço vai lá embaixo, tá? E você precisa, para melhorar essas taxas, começar uma implementação de programas reprodutivos. Tem aí o Zoetis Brasil, tem muitos outros, tá? Então, gratuitos ou pagos. Não pode pagar, procura os gratuitos, tem na internet, utiliza. A fazenda que eu estou fazendo projeto, ela utiliza esse gratuito, tá? Zootecnista. Taxa de concepção, presta atenção. As vacas podem estar emprenhando, mas abortando, você nem percebe, tá? Então a taxa de concepção vai lá embaixo. Olá, tudo bem? Então, aí o que acontece? Taxa de concepção baixa
Pode ser que as vacas estejam emprenhando, mas ela aborta. E aí, o que acontece? Elas retornam rapidamente ao cio, tá? Então, as vacas, elas estão vazias e retornam ao cio, ou não, tá? E aí, gente, essa taxa de concepção baixa, ela pode estar ligada a doenças, tá? Então, metrite, mastite, tristeza parasitária, e muitas outras doenças, tá? Ciclo tardio após o parto, tá? Então, acaba o parto e ela não volta a ovular normalmente. Isso acontece quando elas estão passando fome, tá? Ou estão doentes. Nutrição, dieta mal formulada, dieta com poucos nutrientes, com poucas vitaminas, com pouco sais minerais, com pouco carboidrato, tá? Pode te gerar aí uma taxa de concepção baixa, tá? Estresse calórico também afeta ali as células reprodutivas, tá? A técnica de inseminação pode estar errada, o inseminador pode estar utilizando o processo errado, tá? Eu já vi casos aí, né? Já ouvi isso aí de um professor meu, que ele foi dar assessoria em fazenda e descobriu que, por acaso, a taxa de concepção estava tudo baixo lá. E o rapaz, claro que não era culpa dele, foi falta de treinamento, né? Ele estava limpando lá os materiais de progesterona, né? De aplicação lá nas vacas, os implantes de progesterona com detergente, né? E o detergente, ele arranca o hormônio, né? Então, quando ele colocava o dispositivo nas vacas, o protocolo ia todo abaixo. Porque quando entrava o dispositivo de progesterona, não fazia nada no organismo da vaca, porque não tinha hormônio. O detergente limpava tudo, ia tudo por água abaixo, tá certo? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. A genética da vaca também é muito importante. Então, se ela tem uma genética que não... Porque assim, na natureza tem animais que aí vão sendo selecionados pelas empresas de melhoramento genético, tá? Tem animais que são mais ou menos suscetíveis a determinadas doenças de acordo com o gene lá que ele carrega lá no seu DNA, tá? Então, se você adquire uma vaca com uma genética que ela é mais propensa a ter mastite, por exemplo, aí, gente, é claro que a taxa de concepção vai ser mais baixa, tá? Então, como que você percebe que a taxa de concepção está ruim? Quando suas vacas elas estão vazias, retornam muito rapidamente para o cio após a inseminação, aí ela inseminou, ela já volta para o cio e, gente, né? É sinal de que tem alguma coisa errada aí durante esse processo, tá? Do protocolo reprodutivo, tá certo? E aí? E quando acontece a perda de prenhez, né? Quando as vacas estão lá com 1 mês, e aí deu positivo, aí no segundo, terceiro mês, abortou, né? E aí? As vacas emprenham, são diagnosticadas e abortam. Aí, gente, a gente está no indicador, terceiro indicador mais importante, que é a perda de prenhez. Vacas emprenham, mas abortam, tá? E aí, olá, Renato, tudo bem? E aí não leva a novos partos no rebanho. A gente tem que ficar atento, porque se não está havendo novos partos no rebanho, daqui a pouco o nosso rebanho, as vacas, né, a rotatividade é alta delas na fazenda, daqui a pouco você começa a perder mais animais do que a nascer ali. Ah, mas aí eu compro, aí eu vou no leilão e adquiro. Gente, aí, né, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí é uma mentalidade pobre, né? Porque é claro que você sempre vai querer aumentar o rebanho. Ah, mas eu não tenho condições, eu trabalho com compost ou com uma pastagem e não suporta mais tantos animais. Aí o que você faz? Você vende, né? Você leva a leilão,
Você faz trocas, né, gente? Claro que não vai entupir a fazenda de animais. Por favor, vamos pensar, né? Vamos pensar grande. Vamos abrir as nossas possibilidades de ganhos e entender que a fazenda de leite não fica ali só produzindo leite. Verticalização, né, do nosso negócio. Então, o que pode levar a essa perda de prenhez? Doenças, que eu já citei anteriormente aí, condição anovulatória, ou porque as vacas estão passando fome, ou estresse térmico, que no Brasil é mais comum, o estresse térmico causado pelo calor, porque a gente é um país tropical, tá? A técnica que você está utilizando, a genética dos seus animais. Técnica aí eu trouxe aqui, né? É o FIV, que agora... Gente, eu ponho aqui e eu esqueço os nomes, tá? É a inseminação, que pode... O protocolo de inseminação, ele pode não estar adequado. Transferência de embrião pode estar sendo realizada também de uma forma inadequada, tá? E o FIV. FIV aí, ali é o dispositivo, né? Que utiliza lá na vaca. E aí também pode estar sendo utilizado de forma inadequada, ou material também, ou embriões aí, né, células que não são de uma alta qualidade, tá? Então aquele negócio, né? Quem entrar na pecuária vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir. Não é gasto, é investimento para você ter um retorno maior ainda, tá? Então, sacada dos top produtores de leite pra gente encerrar. Chega, que eu já tô falando há muito tempo, tá? E aí acaba confundindo a cabeça de vocês. Sacada dos top produtores de leite. Vamos lá. Respeitar o período de espera voluntário. Não adianta querer que a vaca emprenhe após parir, tá? Por quê? Os úteros precisam descansar, né? Aí por isso que a gente seca a vaca. O útero precisa descansar, né? Precisa evoluir, precisa voltar ao seu tamanho natural. Isso não ocorre com nós mulheres, também ocorre com as vacas. Por isso que as mulheres se identificam muito com a pecuária de leite, né? Porque é tudo mamífero, então o nosso corpo ele reage igualzinho o corpo da vaca, tá? Tem que ter aquele período de espera para voltar tudo para o seu lugar, né? Para o corpo regenerar, para a mulher respirar, para a vaca respirar também, não é isso? E se recuperar os nutrientes do corpo, recuperar a saúde dos úteros, recuperar a saúde lá dos tetos, recuperar o órgão reprodutivo, o útero, não é? Voltar para o seu tamanho correto, ali regenerar as suas células. Para quê? Para abrigar um novo serzinho daqui a um tempo, né? Então, respeita o período de espera voluntário, tá? Tem gente que usa aí 40 dias, 45, 60, tem fazenda que usa até 80 dias, tá? Mas aqui a realidade brasileira é em torno de 45 dias, 40, 60 dias, tá? Também não pode ser muito extenso, porque senão as vacas adoecem, tá? Na próxima gestação. Segundo aqui, vamos focar em aumentar a taxa de serviço, tá? Então ela é uma taxa avaliada na maioria das fazendas de 21 e 21 dias. Então foca na taxa de serviço, porque é a parte mais barata que vocês podem ter um retorno maior, tá? Observação de cio e inseminação correta, tá? Terceiro ponto aqui, aumentar a taxa de concepção. Então a gente tem que focar aí na concepção. Como? Cuidando da saúde, da sanidade das vacas. Respeitem o período aí de vacinação, tá? Cuidado com a tristeza parasitária, cuidado com a raiva também, tá? Tem matado muitos animais aí no Brasil, por causa principalmente dos morcegos, tá? Mas o que eu coloquei aqui? Cuidado com as dietas, tá? Dieta mal formulada aos seus animais. Imagina, uma mulher subnutrida, ela engravida facilmente? Pode até engravidar, mas vai ter filhos doentes, ela vai adoecer. Se ela engravidar repetidas vezes, numa condição de subnutrição, ela pode morrer, tá? Então, com a vaca é a mesma coisa. Então, cuide da nutrição correta, tá? Que aí, a saúde estando bem,
O sistema imune, né, o sistema de células de defesa contra doenças também vai estar alto e as vacas terão menos problemas na gestação e abortarão menos. Então, a sua taxa de concepção de prenhez sobem, tá? E por último aqui, vamos trabalhar para diminuir o aborto, diminuir a perda de prenhez, tá? Então, perda de prenhez também relacionada se a vaca está passando fome, se ela está desnutrida, se ela está numa condição de muito calor, se ela está comendo uma silagem de má qualidade, que está contaminada com agentes tóxicos, ela também vai abortar, tá? Isso é grave, principalmente no nordeste do país e no sul do país. Então tem lá um silo contaminado com samambaia ou com algum tipo de capim, outras plantas aí que geralmente crescem após as chuvas, né? Com broto de samambaia, gente, isso é um perigo. Vai ter uma alta taxa de perda de prenhez, cuidado com isso, tá? Eu vi isso aqui, eu participo de um grupo lá da Calmed, do professor, da bezerra de 0 a 60 dias, professor Marcelo Cecim, lá de Santa Maria. Eu participei desse curso da vaca de 0 a 60 dias construindo bezerra, de 0 a 60 dias construindo a vaca do futuro, tá? E a moça botou lá as fotos, as vacas e as bezerras dela consumiram silagem contaminada com planta tóxica, gente, com fungos. As bichinhas ficaram num estado deplorável, magrinhas, salivando, intoxicadas, entende? Então, muita atenção com isso. E ela falou que lá o rapaz que fornece, ele é tudo certinho. Só que a questão de ter umidade no ambiente, do clima ter mudado, contaminou, entendeu? Então, para finalizar aqui, né? O que você ganha com isso? O que você ganha, né? Cuidando dessa parte aí, desses indicadores que eu falei, da taxa de serviço, taxa de concepção, perda de prenhez, em apenas um ano você já começa a ver os resultados, tá? Porque a prenhez dura aí 9 meses, né? E tem período de espera voluntária, ou servir as vacas até que elas emprenhem. Então, em aproximadamente um ano, vocês já vão começar a ver os resultados desse processo, tá? Então, o que vocês começam a ver? Maior volume de leite comercializável. Por que eu falo comercializável? Porque tem aquele leite que é de descarte, porque as vacas estão doentes, né? Não pode utilizar leite com antibiótico, leite com vírus, leite com bactéria, leite com células somáticas, né? Acima de um determinado valor. Você ganha mais vacas em lactação, porque se diminui o IEP, o intervalo entre partos, né? Aumenta aí, você tem mais vacas que emprenham, que dão à luz e que começam a produzir leite, né? Sem parto não tem a produção aí de leite, né? Você também ganha mais vacas gestantes, né? Com a redução da perda de prenhez, com o aumento da taxa de concepção. Também a redução nos dias em lactação da vaca. Ah, meu Deus do céu, mas se reduz os dias em lactação, como é que eu vou ter mais volume de leite comercializado? Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, que a gente tem a taxa de persistência. Se você prolongar muitos dias em lactação, a produção de leite continua, mas ela fica pequenininha, até chegar a um ponto que o que a vaca come não paga o que você ganha com o leite vendido que ela está produzindo. Então, ela passa a comer o seu lucro, tá? E você também ganha mais saúde no rebanho, né? Os animais que estão com uma reprodução boa, isso é reflexo de estarem com um organismo mais saudável. Com a mulher, a mesma coisa. Uma mulher que não tenha saúde, ela não engravida facilmente, tá? Ela precisa estar ali descansada, precisa estar relaxada, precisa ter um organismo, né? Que tenha condições físicas e psicológicas de suportar uma gestação. Mais saúde no rebanho, né? Já falei. E redução no período de serviço, tá? Então, você utiliza até menos sêmen, né? Por quê? Porque as vacas vão emprenhar mais rápido, não precisa ficar inseminando toda semana.
entendeu? Então a gente finaliza por aqui. Falei pra caramba, agora eu vou pro outro evento. Então, pra gente finalizar, não confundam período de serviço com taxa de serviço, que é diferente, tá? Período de serviço é o período que a vaca fica aí até emprenhar. Taxa de serviço são as vacas que são servidas em relação ao total de vacas que estão aptas para serem inseminadas. Então, fiquem todos com Deus. Tenham um sábado de muita paz, de muito amor, de muita alegria em família. A gente se vê amanhã. Um abraço.